fato que é bem claro para todo mundo hoje em dia é o aumento da população de idosos no mundo inteiro, né? E, obviamente, isso inclui o Brasil, né? A tendência é que essa população de idosos cresça cada vez mais, né? E uma outra questão é que, além dessa população estar aumentando, ela tem características muito diferentes dos idosos do passado, né? Então, o grande desafio do dia de hoje, dos dias de hoje, é conhecer, né? Conhecer quais são essas características desta geração de idosos dos dias de hoje, né? O que os preocupa, que recursos que eles têm para lidar com essas preocupações, como é que eles encaram a questão do envelhecimento, porque claramente é uma geração que custa mais a envelhecer, né? A gente tem um grande número de idosos que são muito ativos, né, que continuam sendo produtivos, e é necessário a gente poder conhecer como que eles estão encarando este processo do envelhecimento. Embora a gente conheça, né, algumas das preocupações, algumas das questões básicas, né, do envelhecimento, como a queda da qualidade de vida, ou do poder aquisitivo depois da aposentadoria, a perda de entes queridos, que pode levar a uma maior propensão à solidão e à depressão, né? Falta um conhecimento de como que essas pessoas estão lidando com essas questões. Então, justamente para suprir, né, esta demanda, é que foi criado o SAT, de Senior Apperception Test, que é a técnica perceptiva para idosos. Essa técnica foi criada em 1973 por Leopold Belloc e Sonia Belloc, que são os mesmos autores do CAT, né, que é o Children Apperception Test, né? Tanto o CAT quanto o SAT foram inspirados no TAT, no teste de percepção temática do Henry Murray, né? Mas a gente vai ver que o SAT ele é um pouquinho diferente, ele tem características bem próprias, bem específicas, por ele ser dirigido especificamente à população da terceira idade, né? O SAT é uma técnica projetiva temática, ou seja, ela é uma técnica na qual se pede ao indivíduo que ele conte histórias a partir de figuras. Existe o mesmo pressuposto das demais técnicas projetivas temáticas de que, ao narrar a história, o indivíduo vai estar colocando a sua visão de mundo, as suas preocupações, como ele se vê no mundo. Por ser dirigido à terceira idade, o SAT ele é um pouco menos ambíguo do que o TAT e o CAT. Isso significa o quê, né? Significa que as figuras elas são mais direcionadas, fica mais claro qual é o objetivo do estímulo, né? Qual é o tema que se pretende abordar. Então, nesse sentido, os estímulos são mais definidos. Também eles têm uma linguagem gráfica mais clara, né? Mais clara em que sentido? São feitos desenhos com linha preta em fundo branco. Então, ele de certa maneira, ele tem uma apresentação que é mais leve, mais descomplicada do que a do TAT e a do CAT. Isso para trazer menos pressão para o sujeito, para trazer para ele uma situação que é uma situação mais definida, né? E que ele poderá, então, compreender com mais facilidade. O objetivo do estímulo é especificamente conhecer, né, as atitudes do sujeito, né, do indivíduo ao qual a técnica é administrada em relação ao processo de envelhecimento. Como que ele vê este processo, que recursos que ele tem para lidar com os desafios, né, que o processo de envelhecimento traz e também com uma questão mais evidente assim da nossa finitude.
aplicação ela é individual e o material ele é composto de 17 estímulos, né? Os autores, o que eles fazem? Eles sugerem um conjunto básico de 8 estímulos, né? Cabendo ao aplicador, se quiser, escolher mais 2 ou 3, né? Para completar uma série de histórias suficiente, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando usa o SAT para estar atento, né, aos sinais de cansaço, de fadiga ou mesmo, né, de pressão excessiva sobre o indivíduo, né? Nos estudos da padronização brasileira, em alguns a gente aplicou os 17 cartões, né? Mas na prática diária, assim, 8, 10 cartões são suficientes, né? Então, a aplicação ela é relativamente simples, né? O aplicador ele vai mostrar o estímulo e pedir que o sujeito conte uma história a partir daquela figura que está sendo mostrada. A ordem dos estímulos ela deve ser respeitada porque existe uma proposta de aos poucos fazer o sujeito entrar em questões um pouco mais pessoais, né? Então, é importante a gente respeitar a numeração que é dada. As histórias dos sujeitos de terceira idade, elas costumam ser bastante concretas e bastante claras, né? Aquilo que o sujeito conta diante dos estímulos costuma ser exatamente o que ele pensa, ele é muito direto, é muito comum, né, o sujeito falar da sua própria experiência, né, colocar referências pessoais, o que dá à técnica, né, essa característica de permitir que o idoso fale de si, algo que talvez ele não faça espontaneamente, né? Então, isto é uma das grandes vantagens desse instrumento, que é permitir que o idoso fale mais claramente daquilo que o aflige, né? Algo que talvez não fosse, espontaneamente ele não fosse relatar. As aplicações costumam durar de 30 a 45 minutos, né? Mais uma vez, é importante perceber, então, quando a pessoa está cansada, e se ela está cansada, a aplicação deve ser interrompida. E a interpretação dos dados, ela é feita de diferentes maneiras, né? Os autores, o Belloc e o Abrams, eles chegam a sugerir alguma coisa um pouco próxima do esquema de interpretação do TAT, mas na padronização brasileira nós optamos por um tipo de interpretação mais voltada para o discurso específico do sujeito em termos de aspectos cognitivos, né? Como que está a percepção dele, qual é como que ele lida, né, com os elementos perceptivos que são apresentados nos estímulos, e também outras questões como a motivação que o indivíduo tem para se dirigir ao ambiente, qual é a abertura dele para as experiências ou para os estímulos externos e internos, e outras questões como que ele vê o futuro imediato e o futuro remoto, né? E que estratégias que ele usa ou não, né, para lidar com estas questões. Os estudos que foram feitos para a padronização do SAT para a população brasileira, eles envolveram uma amostra de aproximadamente 130 indivíduos de ambos os sexos, tratamento de normas, né? Que temas que costumam aparecer diante de cada estímulo entre os idosos, né, brasileiros. Também foi verificada a fidedignidade do instrumento, né, o quanto que avaliadores diferentes chegam, né, às mesmas conclusões em termos de avaliação,
E também estudos de validade, que estão relacionados à questão de se o instrumento ele mede ou ele avalia aquilo que ele pretende medir. Os resultados que nós tivemos foram muito bons, foram muito positivos. A comparação dos resultados do SAT e do TAT mostram que o SAT realmente funciona, né? As correlações obtidas foram altas, e um estudo específico com grupo clínico mostrou que esse instrumento ele serve também para o diagnóstico de depressão. Ou seja, em síntese, a técnica perceptiva para idosos, ela vem preencher uma lacuna, né, que nós temos nos nossos instrumentos. Ela vem atender a esta demanda de conhecimento mais profundo, um pouco de como que as pessoas de hoje em dia estão vivendo a velhice, e ele vai ajudar a identificar quem são os velhos de hoje, como que eles pensam, o que eles enfrentam e o que pode ser feito para ajudá-los.